Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. É um dos temas que eu mais gosto de trabalhar na Bíblia. Eu trouxe aqui porque tem umas anotações aqui que eu preciso usar. Presta atenção aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Eu estou lendo na Ara. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vem comigo. Fazei tudo, fala tudo, sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, servos de Deus. Cadê? Ué, cadê? Cadê a turma? Aconteceu alguma coisa lá, filho? Como é que está na tua Bíblia esse versículo? Obrigado, filho. Obrigado. Ó, chega a ter cor o bicho. Hã? Amigos de Deus. Apóstolo. Eu nem consigo fazer, cara. Eu sou descoordenado. Apóstolo de Deus. Ministro de Deus. Mestre de Deus. Põe versículo, pelo amor de Deus. Versículo 15, 2 Filipenses 2. Não, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Uau! Tem uma musiquinha, tem uma menina lá da escola do Israel que ela é indiana. Ela foi adotada também. Ela é irmã dela, por um casal de neozelandeses. E indiano tem uma cor bonita. Eles não são negros, mas não são brancos. Eles são marrom. Eles são canela. É linda a cor. E ela é bem testuda, assim. A testa dela é reluzente. Aí eu chego perto dela assim e falo, I gonna let it shine. Not this little light of mine. I gonna let it shine. É que vocês não fazem, sabe? Você está fazendo assim já. E era melhor o Alex, que o Alex tem a ginga, né? O juice da melanina, eu não tenho. Eu não consigo fazer aquilo que ele faz com a cabeça. Essa pequena luz eu vou deixar brilhar. Essa pequena luz eu vou deixar brilhar. Aí toda vez que ela chega perto de mim, eu já começo. E ela, don't do that. This little light of mine. Porque ela brilha, né? Ou, quando ela chega perto de mim, eu falo, nossa, ficou escuro, o que aconteceu? Acabou a luz. Faço bullying com eles. Irmãos, filho, olha para mim. O Senhor fala, Paulo está falando aqui, ó, há uma geração perversa, corrompida. Irmão, se naquela época existia perversidade e corrupção, o que você acha que existe hoje? Não é porque nós estamos na igreja que todo mundo não está saindo disso aqui ou alguns flertando com isso daqui. Sabe como que os Estados Unidos ensina as pessoas a não receberem notas falsas de dólar?
Eles não ficam estudando as diversas técnicas de falsificação. Não, eles são exaustivamente treinados a reconhecer a verdadeira. Então, muitas vezes, em vez de nós expressarmos o amor de Cristo na igreja, nós ficamos nos especializando em julgar as pessoas, a atitude das pessoas, quem sabe mais, quem sabe menos. Aí começa a ir para a internet buscar mestres para si, segundo as suas próprias cobiças, para alimentar o Deus ventre. Busca até palavras bíblicas para provar o seu pecado, mas não se especializa em conhecer o coração daquele que te chamou de filho, para que você possa discernir as coisas do Pai. Nós precisamos ser filho. Uma das principais coisas que você vê em discipular acontecer quando há aquela rebeldia, né? Fica ofendido, não sei o quê. Pode acontecer do discipulador estar errado? Claro que pode, irmão, que erra. Né? Tem uns irmãos aqui que ainda torcem para São Paulo, estão aqui há anos. E continua com essa, né? Viadagem, na minha opinião. Olha o cara ofendido ali, ó. Pode perguntar. Torce para São Paulo. Hã? Já manifestou. Algum corintiano põe as mãos ali para sair o espírito. Continua torcendo para São Paulo. Está há anos aqui. O quê? Olha lá. Manifestou, viu? Olha lá. Eu acho legal que os palmeirenses ficam quietinhos, né? Porque se eles se manifestarem, falar assim, alguém tem um ventilador para colocar aqui? Que a única coisa que eles têm é o ventilador mundial, né? Porque o mundial, de verdade, não tem. I'm sorry. Contra fatos, não há argumentos. Palmeiras não tem mundial. Contra fatos. Fatos. Agora olha aqui. Agora que você riu. Sempre que eu fazia você rir assim, é porque o próximo passo é aquele de isso. Isso aí, Orlando. Isso. Escuta, vem. Vou ler o 12 de volta. 14. Fazer tudo sem murmuração, sem contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Ou seja, nessa geração nós temos que resplandecer, mas não porque você é bom, é porque você é filho. 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha que Paulo fala aqui, líder, isso aqui é profundo, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando para Filipenses, está falando com a igreja de Filipenses. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez eu vi essa pergunta de uma forma diferente, mas eu ouvi. A tua resposta que você vai pensar, vai denunciar quem tu é para você mesmo. E você vai ter que buscar arrependimento, ou você vai ficar, uau, que legal. O seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, a pessoa que investiu vida em você, você já vai ver a diferença de uma coisa da outra. Se um dia, quando chegar no céu, ou aqui, de repente, na cidade, nas empresas, se for no lugar que você trabalha, se eu for lá, já vou dar um testemunho legal. Se eu for lá, eu vou poder falar isso aqui, cara, eu vou me gloriar por causa desse meu discípulo. Agora vem, o que se sentiu? Nós não temos que nos gloriar, a glória é toda a Deus. Você viu como a gente precisa aprender mais sobre paternidade, filiação,
sobre geração de vida. Paulo falou assim, para que eu me glorie, no dia do Senhor, para que eu me glorie. Ou seja, a minha mente, que antigamente antes de Jesus eu aditivava ela com um negócio verde, eu não vou falar, talvez eu falei 3 vezes, essa piazada foi zoando com a minha cara, nem dei liberdade para vocês zoarem comigo, mas a gente tivesse dado, né? Eu já imagino Paulo chegando no céu, Jesus, olha galera, foi tudo eu que trouxe. Aí você pode pensar assim, não, isso não é necessário. Cara, eu não sei você, mas quando eu vejo uma pessoa se render para Jesus, se o céu faz festa, quem sou eu para não me alegrar? Quem sou eu? Se a gente oferta a nossa vida para gerar vida, e isso gera vida, quem sou eu para não celebrar a vida que é gerada lá? Se nós passamos semeando com lágrimas, qual que é o problema de voltar colhendo os seus molhos com alegria? Então pega o teu tabuleiro religioso, faz um banco e senta em cima. Entendeu, né? O que eu falei para você fazer? Preserva a palavra da vida. 17. Ele volta ao 16. Eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmão, se tem uma coisa maravilhosa, eu sei que talvez você esteja experimentando isso, mas se tem uma coisa que agrada o coração de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é você olhar para o fruto que você gerou com muita dor, com muito choro, em Cristo, frutificando de volta. Bem, você encontra uma pessoa depois de anos, e a pessoa está bem. Ela olha nos seus olhos e fala assim, pastor, obrigado. Ela quando me fala assim, pastor, obrigado pelo seu sim. Eu falo, meu Deus, gente. A gente nem ficou pensando nessas coisas, mas hoje, quando a gente vê essas coisas, igual hoje, eu tive uma experiência muito poderosa do Senhor, que foi uma confirmação para essa palavra. Vamos entender que nós não fomos chamados para ser somente crentes. Essa aqui que eu vou falar agora, se ajeita, porque essa aqui é de cair aquele negócio daquele negócio. Seus pecadores que eu pensando em coisa errada. Eu falei, botão na camisa. Isso. Você não foi chamado para ser abençoado. Me prove que você foi chamado para ser abençoado. Não falo, vocês sabem. Vocês são. Não, só o Marcinho está careca de saber disso. Vocês foram chamados para ser bênção. Você não é chamado para ser. Você foi abençoado com a vida eterna de Cristo. Você foi abençoado em Cristo. Nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Romanos 8. Aquele que não negou nem mesmo seu próprio filho, como nos negará juntamente com ele todas as coisas? Você não foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para ser bênção. E quando você é bênção, naturalmente, você só vai ser bênção porque você tem bênção. Então não é eu serei abençoado e vou abençoar. Não, você abençoa e é abençoado. A galera dos 40 mais que vão lembrar daquela propaganda, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Só os coroa. O Alex falou assim, eu não lembro. Tá nevado ali, ó. Nevou. Por quê? Então assim, você não é abençoado porque você não é uma bênção, ou você não é uma bênção porque você não é abençoado? Você não oferta porque você não é abençoado, ou você não abençoa, ou você não é abençoado porque você não oferta? A Bíblia tem a resposta, mas eu quero que você vá buscar. Então nós temos que entender isso aqui, ó, para que a nossa
as pessoas que nos ganharam para Jesus, olham e falam assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Me congratulo. Pastor João, o que significa isso aqui? Eli Soares, o que significa isso aqui? Sabe o que os caras estão te chamando de Eli Soares, né? Vão te dar apelido aqui, velho. Bem-vindo à igreja que vão fazer bullying com você. Vão. Eu te aviso. Quem avisa, amigo é. Se não fizeram bullying com você ainda, eu vou fazer. Mas é sério. Eu me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A alegria da sua liderança com você é a sua alegria. A palavra do Senhor fala que quando o seu líder cuida de você com gemidos, de nada você tem proveito. E seguindo aqui, rapidão, versículo 19, antes de eu entrar nisso aqui. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Olha aqui a receita. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora, olha o 20. Vamos ler aqui. Porque a ninguém, quem que ele quer enviar? Quem que ele quer enviar? Timóteo. Porque a ninguém, alguém falou de Timóteo. Eu não esperava isso de você, cara. Com esse bigode, bagual. Fala Timóteo. Timóteo marcando chicletes. Eu vi o cara, eu compenetrado na palavra cara, Timóteo. Aí me quebra. TDAH puxa. Volta para cá para coisa séria. Porque a ninguém tem o de igual sentimento que cuide dos. Porque eu tenho um que de igual sentimento. É isso que ele escreveu ali? Porque a ninguém. Tem 3 pessoas que Paulo chama de meu filho na fé. Na Bíblia. Timóteo. Tem um cara hoje que eu estava conversando com ele. O cara posturado, arrumado, lindo, bonito. A barba bonita. E ele falando com a postura dele ali, né? Cheio de sabedoria. Aí ele tem uma situação no encontro que você precisa de muita intercessão. É muito engraçada, mas você precisa de muita intercessão de verdade. Aí ele falou bem assim. Não, eu realmente relaxei. Eu relaxei, fiquei com um problema. Mas quando a Bíblia entrou, eu voltei. Alex, é sério. Eu cheguei a fazer assim, ó. Não. Quando a Bíblia entrou, eu voltei. Eu falei, ainda fez assim. Eu falei, não. Meu filho. Ele falou, você não vai falar, pastor? Vou. Você fez à minha frente. Tem que ser exposto publicamente, para que os outros não se... Gente, isso aqui, o que eu estou falando aqui, eu estou fazendo você rir. Porque é seríssimo. É seríssimo. Porque eu não tenho ninguém. Ele tinha três chamam de filho. Ele tinha Onésimo, Tito e Timóteo. Ele falou... E quem estava lendo essa carta aqui era um dos discípulos dele. Porque não era Timóteo que estava lendo essa carta dele mesmo. Foi alguém que levou a carta. E ele está lendo as igrejas filipenses. Entendeu?
Um discípulo de Paulo falou assim, eu vou ler um negócio para vocês, Paulo mandou para vocês. Paulo quer mandar o Timóteo para falar com vocês, porque ele não tem ninguém, ou seja, nem eu mesmo, de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Passa o versículo, por favor. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Pense um discípulo falando isso dele mesmo. Pense. E aqui, na minha opinião, volta para aquele versículo. Essa luz que brilha dos filhos, aqui estão as principais marcas. Eles entendem que nada nasceu neles, tudo passa por eles. A unção de Deus não é para mim, ela é através de mim. O Espírito Santo não é meu, eu sou dele. Jesus não é o meu Jesus, eu sou dele. É diferente. Se você tem o teu Jesus, você começa a construir um Jesus propriamente teu, e você esquece que o Jesus que está aqui, tem sangue, tem cruz, tem prego, tem chicote, tem sofrimento. Fala chicote, por favor. Chicotes. Tem que dar uma subidinha. Não consigo. Tem isso. Fala de um sentimento sincero com o interesse do terceiro. Eu ensinei Israel e Emanuel a serem caras sérios. Falei para eles, nunca procurem uma confusão, nunca arranjem briga com ninguém, mas também não fuja se a última saída for ter que bater. O Israel falou, pai, eu nunca vou fazer isso. O Emanuel já derrubou. Não sei por que puxou esse piá, cara. Eu falei para a Fran, vou fazer DNA do Emanuel. Meu Deus. Mas eu sempre ensinei uma coisa para meus filhos, você não queira ganhar tudo. Seja o terceiro. Quando você quer ganhar tudo, você se torna arrogante. Você se torna, babaca. Perca. Seja o terceiro. Deus em primeiro, a outra pessoa em segundo, você em terceiro. É isso aqui. Marca de um verdadeiro filho de Deus, ele é o terceiro. A marca do DNA dessa igreja é essa. Você não é o mais importante, Jesus é mais importante que você. O seu irmão deve ser mais importante para você, e você é o terceiro. Voltando, pode passar o versículo de volta, por favor? Todos os outros discípulos de Paulo buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Pega esse princípio e fala assim, cara, eu devo buscar o que é de Cristo Jesus e não o que é meu. Marca de filho. Versículo 22, perdão. E como que esses filhos nascem? Versículo 22. E vocês conhecem o seu caráter provado. Olha para mim. O seu caráter provado. Porque serviu o evangelho junto comigo como um servo bom e fiel. O que está ali? E vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, uma das outras coisas que Paulo fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim, 2 Timóteo 2:2, o que de mim ouviste, diante dessas testemunhas, transmito a homens fiéis e idôneos que por sua vez transmitam a outros. Sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Só que ele começa assim, a Timóteo, o meu verdadeiro filho da fé.
Nós precisamos entender, eu estava conversando com essa equipe preciosa, com o pastor Alex e a Thaís, é o seguinte: vocês vão precisar escolher se vocês vão ter uma igreja de ovelhas de Jesus, lindas e bonitinhas, o que não tem nada de errado, ou se vocês vão manter uma igreja de pais e filhos. Pastor, a Bíblia fala para não chamar ninguém de pai. Ninguém está pedindo para você chamar de pai. Mas estamos pedindo para você ter o coração que Timóteo tinha. E você que exerce a paternidade de Deus sobre a vida de alguém, e se você, escuta, se você exerce paternidade sobre a vida de alguém, mas você não se sujeita como filho, você está gerando orfandade e bastardia espiritual na vida dessa pessoa. Porque você não é filho, você é um rebelde. A palavra de Deus fala que você na verdade é um bastardo. Hebreus 12. Se você não está sujeito à disciplina, então você não é filho, logo você é um bastardo. Hebreus 12, leia depois. Então, se você é um discipulador que exerce discipulado, paternidade espiritual sobre a vida de alguém, só que você não está correspondendo como um filho, você precisa ser repreendido, exortado. E a tua sorte que eu estou lá na Nova Zelândia, porque o meu jeito de exortar é tipo bope, pede para sair, pede para sair. Estou brincando, não é tão assim, é quase. Não é bope, é tipo... Não, vocês dois foram para o bope. Nível hard. Precisa ser exortado. Aí é outro texto que a gente leu lá, né? De Tito. Paulo falou com Tito: fale essas coisas, ensine e exorte, e que ninguém te despreze. O que eu estou falando porque é o seguinte, irmãos: se um dia você ouvir alguém pregando contra isso, contra essa paternidade espiritual, sobre a autoridade, a paternidade espiritual, toma cuidado. Toma cuidado. Eu não estou falando, irmão, que você não pode ser cuidado por aios. Deixa eu entrar aqui, senão eu vou me alongar demais. Você pode. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 4, onde é que está a frente aqui? Oh, meu Senhor. Aqui. Coloca para mim em 1 Coríntios, por favor, capítulo 4, versículos 15. Diz assim, versículo 14 primeiro. 1 Coríntios capítulo 4, 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de aios, ou cuidadores, ou preceptores em Cristo, não teriam, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. Aí, olha quem que pinta aqui agora o versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Cara, isso aqui é muito forte. Eu vou escrever um livro, e você vai comprar 3 para você mesmo, e vai vender. Estou brincando, gente. Eu comecei a brincar, falei, nossa, alguém vai pegar isso de verdade, o cara está aqui vendendo, daqui a pouco, enfim. Jesus Cristo. Se você achar que é legal, quando sair, você compra. Bagatela de $250. É o meu livro. Me ensina, eu não sei fazer. Como é que você faz? Você pula e... É só lá. Ah, é verdade. Eu queria ter visto, cara. Nossa. Aí, como que Timóteo nasceu? Só para você entender, Paulo viu que Timóteo tinha uma conexão espiritual muito forte com ele, e ele com Timóteo. Fala da criação de Timóteo. Timóteo era parente de grego e judia. Pai grego e mãe judia. Eu não lembro muito bem.
Me ajuda aí. É isso? Isso. Então ele não era circuncidado. E os historiadores falam que Timóteo tinha entre 15 e 18 anos. Um jovem de 15 e 18 anos, por favor, levanta a mão. Os jovens de 15 a 18, homens, levanta um jovem aí. Isso. Ah, senta. Marquito. Natan, você fez 14? Não, 15. Quem tem 15? Mocotó, vem cá, Mocotó. Mocotó tem 15. Não, ali na escala, para todo mundo te ver. É porque olha a cabecinha dele, parece que... Sabe aqueles doces de Mocotó? Branco e vermelhinho? Olha lá o cabelinho. Cara, se tem uma coisa em você que eu acho fantástica, é a tua simplicidade. Você podia ser um cara alugado, metido, arrogante. Tu é bom de briga pra caramba. Inteligente. Só que você é simples. Mantém teu coração simples, cara. Só mantém teu coração simples. Essa simplicidade vai te ensinar a ser humilde, vai te quebrar às vezes. Mantém o teu coração simples. Mas Paulo conhece Timóteo. Fala, Timóteo, eu vou te levar comigo. Só que você vai andar no meio da judeusada. Então eu vou ter que circuncidar você. Agora, fazer isso com um bebê de 8 semanas, de 8 dias, tranquilo, mas com um animal daquele. Hein? Vamos usar Natan de exemplo. 14 anos, vai fazer 15. Levanta, Natan. Pense que Timóteo é desse tamanho. Fala assim, Natan. Verdade, pastor. Fala. Ó a voz do homem. Pode sentar, obrigado. Com o bebê é uma coisa, agora... Vocês estão imaginando, eu quero que você imagine. Eu estou sendo intencional, Tem que pegar. Tem que puxar o negócio e a zap. Entenda bem o que eu vou falar. É óbvio que hoje a circuncisão é aqui, ó. Tá? A circuncisão é nos nossos corações. Não é mais lá. Isso é graças a Deus. Amém, aleluia, né? Mas o que a Bíblia me ensina no nascimento de um filho é que ele não restringe a sua intimidade por causa de um propósito. Muitas vezes nós não nos tornamos filhos de verdade porque nós guardamos a nossa intimidade. Eu não estou falando de parte física, irmão. Pelo amor de Deus, entenda certo o que eu estou falando. Mas, não, eu não preciso expor nada. Não, você não precisa, mas se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Eu sou filho, mas nessa área da minha vida não toca. Eu sou filho, a Bíblia me ensina, não precisa de ninguém me ensinando. Não tem problema. Só que não cobre um pai se você não consegue mal andar debaixo de um aio. Não cobre um lugar, a mesa de um pai, se você não se comporta nem como um servo. Vocês estão me entendendo, gente? Só que Deus, Ele tem algo especial para os filhos. Eu não estou falando que você não está salvo. É que assim, se entrar nessa teologia aqui vai ser pesado o negócio, mas eu não estou falando que você não vai para o céu. Não estou falando que você caiu da graça de Deus e agora você é um pecador. Não, é escolha. Paulo falou ali, ó. Eu vou enviar Timóteo. Porque todos os outros só pensam nas coisas deles mesmos. O que nós precisamos entender é que a diferença de pai e de aio está ligado ao pai? Está. Mas ele está muito mais ligado à atitude do filho. Vamos ser bíblico. Deus muda por causa de você? Sim ou não? Você muda por causa de Deus? Quem que é o pai, quem que é o filho? Quem era o discipulador de Adão? Adão fez tudo certinho, né? Não.
Quem é o discipulador de Judas? Às vezes a gente quer ser discipulado por um grande nome, uma grande pessoa, só que você não consegue honrar nem a pessoa que dividiu o arroz com você. A honra não sai, custa. É como se fosse se rebaixar. Que pena. A nossa igreja, escuta o que eu vou lhe falar, essa igreja aqui, a Paz Church em Guaratuba, vai ganhar essa cidade inteira para Jesus. Não é porque nós somos bons, irmão, é porque nós somos filhos. E aí eu pego as palavras da Thaís de ontem e rebato em cima delas de volta. Nós sim vamos enviar missionários para as nações da terra. Nós não precisamos ser uma igreja super conhecida, com super milionários. Vai ter. Mas nós não precisamos que isso seja super. Nós não precisamos ser famosos para isso acontecer. Uma outra característica de um filho de Deus é o seguinte: ele não aparece. Ele brilha a luz de Jesus. Ele aponta tudo para o Pai. E não pega para ele. Teve uma vez um pastor me encontrou aqui, o Alex acho que até conversou uma vez com um também, que eu conheço, pessoa fantástica, não tem nada contra o caráter do cara. O cara é sensacional, pastorzão, amo ele. Mas ele estava em dúvida, estava meio chocado. Eu falei, Michel, me responda uma coisa, cara, o que você está fazendo, meu? Eu falei, como assim, pastor? O que você está fazendo? Eu estou indo para Nova Zelândia, vamos fundar uma igreja lá, vamos começar de novo e tal. E eu falei, é isso que eu não entendo. Agora que você chegou num lugar, cara, agora que você alcançou. Aí, até ali eu estava tentando ir de boa. Até ele falar assim, agora que você alcançou o sucesso, agora que você vai ser chamado para pregar em conferências e não sei o quê, por que você vai embora? Eu falei, por causa disso. Por causa disso aí. Porque está confortável. E eu não fui chamado para ser famoso, eu fui chamado para fazer Jesus conhecido. Simples. Esse é o DNA dessa igreja. Esse é o DNA dessa igreja. Nós não precisamos ser conhecidos. Não precisam gostar muito da gente. Eles têm que gostar do nosso Senhor. Eles têm que amar o nosso Deus. É isso, gente. Eu quero que você clame no seu coração por um coração de filho. Deus me dá um coração de filho. É bom você clamar para ter um coração de pai, de pastor, não tem nada errado com isso. Mas peça para ter coração de filho. Não filho mimado. Que tem muito crente que é mimado, sabe? Mimadinho. Ai, papai. Para. Já está com barba, já está grande, já está anos de igreja já conhece a Bíblia de capa a capa. Mas não tem coração de filho. Acha que ser filho é ser dominado, manipulado. Não, cara. Não é isso não. Eu sou filho de Deus. Ninguém é meu pai. Não. Você não está errado. Você não está errado. Mas a paternidade de Deus é exercida através da igreja. Não tem outro lugar onde a paternidade de Deus é exercida. Não existe outro lugar. A única entidade na terra que recebe a entidade divina chamada Espírito Santo é a igreja. Cachorro não recebe o Espírito Santo. O Espírito só vem para aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Não, pastor, você quer lá, o cara pode ser, irmão, a pessoa mais terrível do mundo. A hora que o sangue de Jesus cai sobre a vida daquela pessoa, ela se torna limpa dos seus pecados, remida dos seus pecados. E o Espírito Santo de Deus pode vir sim sobre a vida dele. Pode ser o cara macumbeiro mais terrível que existiu. O Espírito Santo pode vir sobre a vida dele, sim. Pode ser hindu, muçulmano. Você viu o que está acontecendo com o Irã? No Irã? É uma onda. Estão se convertendo sozinhos. Por quê? Porque estão sonhando com Jesus. Estão sonhando com Jesus.
Jesus está aparecendo para mulheres lá e elas estão procurando igreja porque Jesus está convertendo elas. Só algumas informações, a diferença entre aio e pai. Aio são professores, são guias espirituais que ensinam, que orientam sobre fé. Podemos ter vários mentores desses durante a nossa vida. Pai representa uma conexão espiritual. É uma conexão mais profunda, fundamental. O pai é o que gera, o pai é o que estabelece, o pai... Nossa, nem eu estou lendo a minha letra. É o alicerce, estabelece o alicerce de fé. Aio cuida, leva para a escola, disciplina, instrui o básico, mas não gera. Não tem autoridade de pai. Não amam como pai. Não gera a vida que um pai gera. Não tem a paternidade que Deus dá. O pai gera, dá a luz espiritualmente. Um pai faz tudo que um aio faz, porém, ele faz mais, porque ele faz com a autoridade de pai. Não tem como você deixar de ser um aio se você não expor. Se você não sair do nível de relacionamento superficial. Um relacionamento quase que profissional de igreja. E isso os crentes aprenderam a fazer muito bem. Profissionais da fé. Mas não são filho. O espírito do Abba já veio. E ficou. E ficou. E agora Deus quer usar a tua vida para que esse espírito se alastre e se espalhe para mais pessoas. Para que ele alcance mais pessoas. Porque se o espírito do Abba veio sobre você, é porque alguém trouxe a conexão com Deus para você. Foi o Espírito Santo. Alguém foi usado pelo Espírito Santo para falar de Deus para você. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? O pai gera, cuida, corrige, orienta, ama sacrificialmente, modela a vida pelo modelo de vida, forma caráter. Ele não dá só conhecimento, mas ele passa uma autoridade relacional. Paulo fala assim: sede meus imitadores. Só pai faz isso, cara. Só pai faz isso. Não permitam que o profissionalismo tome conta. Não permitam que o modelo mate. A forma mata. A letra, se a letra mata, imagine a forma. Vocês são filhos. Essa igreja é de filhos. Não é uma igreja de profissionais da fé. Não é uma igreja de profissionais do ego inflado. Não, é uma igreja de pai, de filho, de sacrifício. Eu morro por você. É esse tipo de relacionamento que nós temos. Por isso que vocês estão vivendo isso. Porque Deus escolheu fazer dessa forma aqui. Não perca isso. Não permitam que as luzes, a fumaça, o cronômetro, a escalinha, as coisas matem a fluidez do Espírito. Não permitam que se você... essa pessoa eu gosto mais, então eu vou fluir mais com ela. Essa aqui eu não gosto muito, eu não vou fluir muito. Não permita isso acontecer. Não permita isso acontecer. O Espírito Santo saiu dessa hora. Ele sai na hora. Fica um vácuo. Fica um vácuo. E aonde, Alex, é onde começa fogo estranho. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com vocês. E antes de encerrar, pode vir. E antes de encerrar, eu quero pedir mais uma vez. Esse tema aqui é um tema que eu amo falar, meus irmãos. Por isso que o Senhor me cobrou mesmo para escrever agora sobre isso. E agora minha mãe vai estar comigo lá, ela vai estar me cobrando aqui todo dia. Cadê teu livro? Cadê teu livro? Cadê teu livro?
vai ser 2, porque a Fran já faz isso. E eu ensinei meus discípulos, se a tua mulher está falando isso, e o seu pastor está falando isso, e você ainda insiste em fazer diferente, meu amigo, né? Se a mulher que dorme contigo sabe quem tu é, até sem cueca, o teu discipulador conhece você, o teu pastor conhece você, estão falando os dois a mesma coisa, e você acha que está diferente, quem está errado aqui é você. Então assim, eu estou errado, eu tenho que obedecer. Eu quero que você, se você quiser sair do teu lugar, pode vir, nas adolescentes, a galera que quiser se desentulhar, se espalhar, fica à vontade. Mas eu quero orar por vocês e depois eu quero orar sobre a vida do Alex e da Thaís, que representa toda essa igreja, a liderança de toda essa igreja. Porque a gente só vem de volta o ano que vem, em dezembro, e vem os meninos juntos. Eu quero ver se eu trago os jovens de lá, para sair daqui com isso tudo, levar para lá. Mas eu queria que você colocasse a mão no coração e depois meditasse nessas palavras e entendesse que Deus está nos chamando para ser pai dessa nação, pai de Guaratuba, pai espiritual, sabe? Talvez você não seja o genitor, mas você é um pai espiritual. O espírito de adoção está nessa igreja e os frutos dá para ver de longe. Está aqui. Mas são poucos pais. Medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Pai das luzes me libertou.